Então, pessoal, vamos dar continuidade ao tratamento do nosso sistema de coordenada cilíndrico. O que é que a gente já fez? A gente já encontrou nossos fatores de escala, nosso H-Rho, Hφ e HZ. Com isso, a gente também pôde encontrar nossos vetores unitários, o nosso Rho-chapéu, Φ-chapéu e Z-chapéu, em termos dos vetores unitários do sistema cartesiano, X-chapéu, Y-chapéu e Z-chapéu, e também a relação inversa, né? O que a gente tem que fazer agora? Encontrar um deslocamento infinitesimal entre dois pontos, o nosso dr, o nosso elemento de área, nosso elemento de volume, e também como é que eu escrevo o gradiente de divergência rotacional em coordenadas cilíndricas, tá bom? Então vamos lá. Lembra lá quem é o nosso dr. Em coordenadas cilíndricas, ele deve ser o nosso H-Rho, D-Rho, na direção de Rho-chapéu, mais um H-Φ, D-Φ, na direção de Φ-chapéu, mais o HZ, DZ, na direção de Z-chapéu. Então, meu nosso deslocamento infinitesimal em coordenadas cilíndricas vai ficar simplesmente, o nosso H-Rho é igual a 1. Então, vai ficar simplesmente um D-Rho na direção de Rho-chapéu. Nosso H-Φ é Rho, então vai ficar Rho, D-Φ, na direção de Φ-chapéu. Nosso HZ é 1, então vai ficar simplesmente DZ, na direção de Z-chapéu. Com isso, a gente tem que o nosso DS2, né, que é o nosso, ou DR2, que é o nosso DR escalar DR, vai ficar simplesmente dρ ao quadrado mais ρ ao quadrado dφ2 mais um dz2, tá bom? Então, o nosso comprimento, né, de arco, digamos assim, em coordenadas cilíndricas, fica isso aqui, que é a distância infinitesimal entre dois pontos no espaço escrito em coordenadas cilíndricas, tá bom? É algo que normalmente a gente precisa saber na resolução de alguns problemas físicos, tá bom? Nosso elemento de área. Bem, de forma mais geral, lembra lá que o nosso d sigma, ele vai ficar sendo na direção de Rho-chapéu, eu vou ter o nosso Hφ, HZ, Dφ, DZ. Mas, na direção de Φ-chapéu, eu vou ter o nosso H-Rho, HZ, D-Rho, DZ. Mas, na direção de Z-chapéu, eu vou ter o nosso H-Rho, Hφ, D-Rho, Dφ. Então, de uma forma mais geral, o nosso elemento de área vetorial vai ficar sendo Rho, Dφ, Dz, apontando na direção de Rho-chapéu, mais H-Rho é igual a 1, HZ é igual a 1. Então, dρ, Dz na direção de Φ-chapéu, mais Rho, Dφ, dρ na direção de Z-chapéu, tá bom? Os mais usados, normalmente, que a gente precisa, por exemplo, quando vai aplicar a lei de Gauss para um cilindro, né? Para uma superfície cilíndrica, normalmente a gente usa essa componente do elemento de área aqui, porque essa componente é o que tá, é o elemento de área na minha superfície cilíndrica, né? Lembra lá que se eu tenho aqui um determinado Rho, meu Rho-chapéu tá pra cá. Então, o elemento de área aqui é como se eu tivesse aqui fosse um Dφ, né? E aqui é o Rho. Então, esse arcozinho é o Rho Dφ
vezes a altura DZ. Então, me dá esse elemento de areazinho em cima da casca cilíndrica, que aponta na direção de Rho chapéu, tá bom? Então, normalmente, esse é o mais usado. Ou, se você estiver no plano XY e quiser escrever também um elemento de área em coordenadas cilíndricas, vai ser esse camarada aqui, tá bom? Que basicamente vai ser esse arco aqui, vezes um D-Rho. Então, esse elementozinho de área aqui vai ser um Rho Dφ, né? Esse aqui é o Dφ. D-Rho vai corresponder a esse elemento de área que aponta na direção de Z chapéu, tá bom? Raramente a gente precisa usar essa componente aqui. Raramente, em problemas com simetria cilíndrica, raramente a gente usa esse outro elemento de área, tá bom? Mas pode ser que surja. Então, vamos lá. O elemento de superfície, ou o elemento de superfície não, perdão. O elemento de volume, o nosso detal. Então, vou só, né, enfatizar aqui o nosso elemento de comprimento. Na verdade, nosso deslocamento infinitesimal. Nosso elemento de área vetorial. E agora, o nosso elemento de volume, que vai ser H-Rho, Hφ, Hz, D-Rho, Dφ, Dz. Então, o nosso detal, o nosso elemento de volume, vai ficar Rho, Dφ, D-Rho, Dφ, Dz. Tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso elemento de volume em coordenadas cilíndricas, tá joia? O que mais que a gente precisa saber sobre coordenadas cilíndricas? Em alguns problemas, quando você estiver lidando com simetria cilíndrica, é interessante que a gente saiba calcular o gradiente de uma função escalar e a divergência rotacional de um vetor diretamente em coordenadas cilíndricas, usando os operadores, né? Em coordenadas cilíndricas. Então, vamos lá. Quem deve ser o gradiente de uma função φ, que depende de Rho, φ, z, certo? Em coordenadas cilíndricas. Seria 1 sobre H-Rho, só que H-Rho é 1, né? Mas eu vou botar aqui explicitamente. 1 sobre H-Rho, D-Rho φ, D-Rho Rho, na direção de Rho chapéu. Mais 1 sobre H-φ, D-Rho psi, D-Rho φ, na direção de φ chapéu. Mais 1 sobre Hz, D-Rho psi, D-Rho z, na direção de Z chapéu. Como o meu H-Rho é igual a 1, então isso aqui vai ficar D-Rho psi, D-Rho Rho, na direção de Rho chapéu. O meu H-φ é igual a Rho, então vai ficar 1 sobre Rho, D-Rho psi, D-Rho φ, na direção de φ chapéu. O Hz também é 1, então vai ficar D-Rho psi, D-Rho z, na direção de Z chapéu. E é assim que eu calculo o meu gradiente de uma função escalar escrita em coordenadas cilíndricas, tá bom? E a nossa divergência, como é que vai ficar? Se eu tenho a divergência de um vetor, né? A gente viu que isso aqui vai ser 1 sobre o produto dos fatores de escala, no caso vai ser nosso H-Rho, H-φ, Hz. Aqui eu vou ficar com D-Rho, D-Rho Rho. De quê? Da componente Rho do nosso vetor V, que eu vou chamar de V-Rho. H-φ, Hz. Mais D-Rho, D-Rho φ, da componente φ do nosso vetor. Hz,
H-Rho, mais D-Rho, D-Rho-Z, a componente VZ, H-Rho, H-Fi, ok? Então, conhecendo os nossos fatores de escala, isso vai ficar simplesmente 1 sobre Rho, D-Rho, só um instante, tá aqui, D-Rho, D-Rho-Rho, H-Fi é Rho, então vai ficar derivada de Rho de V de Rho, Hz é igual a 1, certo? Mais Hz aqui, Hz e H-Rho são 1, valem 1, então vai ficar simplesmente D-Rho V-Fi, D-Rho Fi, mais D-Rho, D-Rho Z, de Rho VZ, tá bom? E essa aqui é a nossa divergência. Dá pra gente dar uma ajeitadinha nela. Vamos deixar ela de uma forma melhor. Então, isso aqui a gente pode escrever como divergência de V é igual a 1 sobre Rho. Isso aqui fica a seu gosto, tá? Você pode desenvolver essa derivada do produto aqui, ou deixar desse jeito, tá bom? O livro deixa dessa forma. Mais 1 sobre Rho, D-Rho V-Fi, D-Rho Rho, ou D-Rho Rho não, perdão, D-Rho Fi. Agora, essa derivada aqui, o Rho, ele é constante para uma derivada em relação a Z, então ele simplesmente sai da derivada e vai cancelar com esse 1 sobre Rho, e vai ficar D-Rho VZ, D-Rho Z, tá bom? Lembrando que qualquer vetor, né, em coordenadas cilíndricas, né, um vetor V, ele vai ser dado pelas suas componentes na direção dos vetores unitários em coordenadas cilíndricas. Então, esse meu V-Rho está na direção de Rho-chapéu, mais uma componente V-Fi, que está na direção de Fi-chapéu, mais uma componente VZ na direção de Z-chapéu, tá certo? Outra coisa que a gente viu também, a gente aprendeu a calcular o laplaciano de uma função escalar. Então, como é que ficaria o laplaciano de Fi? De Fi não, de Psi. Isso aqui ficaria 1 sobre os produtos dos Hs, eu vou fazer direto, tá? Assim, a gente já sabe que o único H que é diferente de 1 é o H-Fi. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre Rho. Aqui vai ficar D-Rho, D-Rho Rho. De quem? Do H-Fi, Hz sobre o próprio H-Rho. Só que como o Hz e o H-Rho são 1, valem 1, né? Vai ficar simplesmente Rho, D-Rho Psi, D-Rho Rho. Mais D-Rho, D-Rho Fi. Aqui teria o Hz, H-Rho dividido por H-Fi. Então, vai ficar 1 sobre Rho, D-Rho Psi, D-Rho Fi, mais D-Rho, D-Rho Z. Aqui vai sobrar simplesmente o nosso Rho, D-Rho Psi, D-Rho Z, tá certo? Então, se a gente melhorar aqui essa expressão, deixa eu só ver como o livro deixa pra gente deixar igualzinho a expressão que o livro dá pra gente. Pronto, eu queria só ver se o livro desenvolve essa derivada do produto, mas ele não desenvolve, tá? Ele deixa assim mesmo. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre Rho, D-Rho, D-Rho Rho, de Rho, D-Rho Psi, D-Rho Rho, tá bom?
Agora, esse 1 sobre ρ aqui, ele é constante para um derivado em relação a φ. Então, ele simplesmente sai, né, da minha derivada. E eu fico com 1 sobre ρ ao quadrado, dρ 2 π, dρ φ2. Analogamente, o ρ é constante para um derivado em relação a z. Então, ele sai e cancela com 1 sobre ρ lá de fora. Então, fica simplesmente dρ 2 π, dρ z2. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso Laplaciano de uma função escalar em coordenadas cilíndricas, tá bom? Mais na frente, o livro também vai desenvolver o Laplaciano do vetor. Eu não vou fazer isso aqui na aula, né? Quem quiser, né? Sinta-se à vontade para tentar fazer uma conta bem grande. Mas eu posso, caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Em relação a isso. Eu não acho que é muito útil eu fazer esse vídeo aqui, tá joia? E, finalmente, a gente tem um rotacional de um vetor V, que vai ser 1 sobre o produto dos H's, que vai ficar simplesmente 1 sobre ρ. Aqui eu vou ficar com Hρ, ρ chapéu, só que Hρ é 1, então fica simplesmente ρ chapéu. Aqui vai ficar Hφ, φ chapéu. Então, fica ρ, φ chapéu. E aqui, Hz é 1, fica simplesmente Z chapéu. dρ, dρ ρ, dρ φ, dρ z. E aqui, finalmente, vai ficar o Hρ, que é 1, componente ρ do vetor. Hφ, que é ρ, componente φ do meu vetor. Hz, que é 1, componente z do meu vetor, certo? Então, essa fica a forma de eu escrever meu rotacional em coordenadas cilíndricas, tá bom, gente? O que é que a gente vai fazer agora? Eu disse a vocês que no vídeo passado, né, na própria teoria, a gente já estava resolvendo os exercícios 1 e 2. O que eu quero agora é aproveitar e resolver os exercícios 2 e 3 também com vocês, tá bom? Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai resolver os exercícios 2 e 3. Perdão, os exercícios 3 e 4.